E se eu te disser que uma pequena pista pode revelar um grande personagem da Bíblia? Hoje você enfrentará 40 desafios sobre homens e mulheres que marcaram a história bíblica. Ouça a primeira informação, analise a pista decisiva e tente descobrir quem é o personagem. Você terá 5 segundos após a primeira pista e mais 5 segundos após "e se eu te disser". Acertou de primeira? Ganhou 2 pontos. Após a segunda pista, você ganha 1 ponto. No final, confira sua posição no ranking. Você está pronto? Então vamos lá. Número 1. Quem é ele? Ele derrotou 200 filisteus e apresentou a prova exigida pelo rei para receber Mical como esposa. E se eu te disser que ele também enfrentou e derrotou o gigante Golias? Quem é ele? Ele é Davi. Quem é ele? Quando Jesus chegou à sua cidade, ele já estava morto e sepultado havia 4 dias. E se eu te disser que saiu vivo do túmulo depois que Jesus gritou seu nome? Quem é ele? Ele é Lázaro. Número 3. Ainda jovem, decidiu não se contaminar com a comida e o vinho servido pelo rei. E se eu te disser que ele passou uma noite em uma cova cheia de leões e saiu de lá sem ferimentos? Quem é ele? Ele é Daniel. Número 4. Quem é ele? Jesus ordenou que ele pescasse um peixe, em cuja boca encontraria uma moeda para pagar o imposto. E se eu te disser que ele também saiu do barco e caminhou sobre as águas em direção a Jesus? Quem é ele? Ele é Pedro. Número 5. Depois do dilúvio, ele plantou uma vinha, bebeu do vinho e embriagou-se. E se eu te disser que construiu uma enorme arca para salvar sua família e os animais? Quem é ele? Ele é Noé. Número 6. Jesus deu a ele e a seu irmão o apelido de Filhos do Trovão. E se eu te disser que recebeu as visões registradas no Apocalipse enquanto estava na ilha de Patmos? Quem é ele? Ele é João. Número 7. Ele ficou tão irritado com a misericórdia de Deus que pediu para morrer.
E se eu te disser que passou 3 dias e 3 noites dentro de um grande peixe, quem é ele? Ele é Jonas. Número 8. Ele escapou de uma cidade dentro de um cesto, sendo baixado por uma abertura na muralha. E se eu te disser que anteriormente perseguia os cristãos, mas encontrou Jesus no caminho de Damasco? Quem é ele? Ele é Paulo. Número 9. Ele deu ao primeiro filho o nome Gerson, pois declarou que havia se tornado estrangeiro em terra estranha. E se eu te disser que Deus o usou para abrir o mar e libertar Israel do Egito? Quem é ele? Ele é Moisés. Número 10. Ele vendeu um campo e colocou o dinheiro aos pés dos apóstolos. E se eu te disser que acreditou na conversão de Saulo e o apresentou aos apóstolos, quando todos ainda tinham medo dele? Quem é ele? Ele é Barnabé. Número 11. Ele encontrou mel dentro do cadáver de um leão que havia matado. E se eu te disser que perdeu sua força depois que Dalila descobriu o segredo de seus cabelos? Quem é ele? Ele é Sansão. Número 12. Jesus havia expulsado dela 7 demônios e depois ela passou a acompanhá-lo. E se eu te disser que foi uma das primeiras pessoas a encontrar Jesus depois da ressurreição? Quem é ela? Ela é Maria Madalena. Número 13. Depois de orar por seus amigos, recebeu de Deus o dobro de tudo que possuía anteriormente. E se eu te disser que perdeu filhos, riquezas e saúde, mas permaneceu firme durante seu sofrimento? Quem é ele? Ele é Jó. Número 14. Ele levou uma grande quantidade de mirra e aloés para preparar o corpo de Jesus para o sepultamento. E se eu te disser que procurou Jesus durante a noite
e ouviu que precisava nascer de novo. Quem é ele? Ele é Nicodemos. Número 15. Ele provou um pouco de mel durante uma batalha e seus olhos tornaram a brilhar. E se eu te disser que entregou sua capa, espada, arco e cinturão a Davi, como sinal de amizade? Quem é ele? Ele é Jonatas. Número 16. Depois de encontrar Jesus, prometeu dar metade de seus bens aos pobres e restituir 4 vezes mais a quem tivesse prejudicado. E se eu te disser que ele subiu em uma árvore para conseguir enxergar Jesus? Quem é ele? Ele é Zaqueu. Número 17. Ela riu consigo mesma ao ouvir que teria um filho, pois já era idosa. E se eu te disser que ela deu à luz a Isaque quando tinha 90 anos? Quem é ela? Ela é Sara. Número 18. Era filho de mãe judia e pai grego e recebeu boas recomendações dos irmãos. E se eu te disser que Paulo chamou de verdadeiro filho na fé e mencionou sua mãe Eunice e sua avó Loide? Quem é ele? Ele é Timóteo. Número 19. Ele exercia uma importante função no palácio do rei Artaxerxes e servia pessoalmente o vinho ao monarca. E se eu te disser que ele concluiu os muros de Jerusalém em apenas 52 dias? Quem é ele? Ele é Neemias. Número 20. Durante seu julgamento, todos viram que seu rosto parecia o rosto de um anjo. E se eu te disser que foi apedrejado enquanto contemplava Jesus em pé à direita de Deus? Quem é ele? Ele é Estevão. Chegamos na metade do desafio. Como você está no ranking? Aproveita para dar um like e se prepara porque os próximos serão mais difíceis. Vamos lá. Número 21. Ela conheceu seu futuro marido junto a um poço, depois que ele defendeu algumas pastoras.
se eu te disser que ela era filha de Jetro e se tornou esposa de Moisés? Quem é ela? Ela é Zípora. Número 22. Ele acompanhava os discípulos desde o batismo de João e foi testemunha da ressurreição de Jesus. E se eu te disser que foi escolhido por sorteio para ocupar o lugar deixado por Judas Iscariotes? Quem é ele? Ele é Matias. Número 23. Ele comprou de seu irmão o direito de primogenitura em troca de pão e um prato de ensopado de lentilhas. E se eu te disser que trabalhou 14 anos para poder se casar com Raquel? Quem é ele? Ele é Jacó. Número 24. Ele estava sentado em uma janela durante uma longa reunião realizada no terceiro andar. E se eu te disser que ele adormeceu enquanto Paulo falava, caiu da janela e foi levantado com vida? Quem é ele? Ele é Eutico. Número 25. Ele fez um éfode com o ouro recebido depois de uma grande vitória, mas esse objeto tornou-se uma armadilha para sua família. E se eu te disser que ele derrotou um enorme exército com apenas 300 homens, cântaros e tochas? Quem é ele? Ele é Gideão. Número 26. Paulo chamou de meu filho, afirmando que o havia gerado enquanto estava preso. E se eu disser que ele era um escravo que deveria ser recebido não apenas como servo, mas como irmão amado? Quem é ele? Ele é Onésimo. Número 27. Ele apareceu sem que o relato bíblico apresentasse sua genealogia, seu nascimento ou sua morte. E se eu te disser que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e recebeu de Abraão o dízimo de tudo? Quem é ele? Ele é Melquisedeque. Número 28. Embora fosse grego, não foi obrigado pelos apóstolos a ser circuncidado.
E se eu te disser que Paulo o deixou na ilha de Creta para organizar as igrejas e estabelecer presbíteros? Quem é ele? Ele é Tito. Número 29. Ela era filha de Eliã e esposa de um guerreiro chamado Urias. E se eu te disser que mais tarde se tornou esposa do rei Davi e mãe de Salomão? Quem é ela? Ela é Batseba. Número 30. Era membro do Sinédrio, mas não havia concordado com a decisão e as ações tomadas contra Jesus. E se eu te disser que pediu a Pilatos o corpo de Jesus e o colocou em um túmulo novo? Quem é ele? Ele é José de Arimateia. Número 31. Ele era natural de Alexandria, eloquente e profundo conhecedor das Escrituras, mas conhecia apenas o batismo de João. E se eu te disser que Priscila e Áquila lhe explicaram com mais exatidão o caminho de Deus? Quem é ele? Ele é Apolo. Número 32. Ele e Caleb foram os únicos espias que incentivaram o povo a confiar em Deus e entrar na terra prometida. E se eu te disser que também liderou Israel quando as muralhas de Jericó caíram? Quem é ele? Ele é Josué. Número 33. Ele era um dos líderes da sinagoga e caiu aos pés de Jesus, suplicando por ajuda. E se eu te disser que sua filha de 12 anos voltou à vida depois que Jesus tomou-a pela mão? Quem é ele? Ele é Jairo. Número 34. Ele afirmou que não era profeta, nem pertencia a uma família de profetas. E se eu te disser que cuidava de rebanhos e de figueiras bravas quando Deus o chamou para profetizar a Israel? Quem é ele? Ele é o profeta Amós. Número 35. Ele adoeceu e esteve perto da morte enquanto realizava a obra de Cristo. E se eu te disser que foi enviado pela igreja de Filipos
para cuidar das necessidades do apóstolo Paulo. Quem é ele? Ele é Epafrodito. Número 36. Era natural do Ponto e havia deixado Roma porque o imperador Cláudio expulsara os judeus da cidade. E se eu te disser que ele trabalhava fabricando tendas e hospedou Paulo em sua casa? Quem é ele? Ele é Áquila. Número 37. Quando tinha 5 anos, caiu dos braços de sua cuidadora e ficou aleijado dos 2 pés. E se eu te dizer que Davi lhe devolveu as terras de Saul e permitiu que comesse sempre à mesa do rei? Quem é ele? Ele é Mefibosete. Número 38. Ao ouvir que Jesus o chamava, lançou sua capa para o lado, levantou-se rapidamente e foi até ele. E se eu te disser que era um mendigo cego que ficava à beira do caminho, perto de Jericó? Quem é ele? Ele é Bartimeu. Número 39. Ele ficou indignado porque esperava que um profeta saísse de casa e realizasse algum grande ritual para curá-lo. E se eu te disser que ele mergulhou 7 vezes no Rio Jordão e foi curado da lepra? Quem é ele? Ele é Naamã. Número 40. Ele tinha 4 filhas solteiras que profetizavam e recebeu Paulo em sua casa. E se eu te disser que ele explicou uma passagem de Isaías a um oficial etíope e depois o batizou? Quem é ele? Ele é Filipe, o evangelista. Muito obrigado pela sua participação. Quantos personagens você conseguiu descobrir? Conte nos comentários sua pontuação e posição no ranking. Se você gosta de aprender a Bíblia de maneira divertida, inscreva-se no Bíblia Quiz e prepare-se para o próximo desafio. Muito obrigado, Deus te abençoe e até mais!